Prosseguindo com o nosso encontro, assistiremos à palestra agora de Vital Arguello Filho. Vital é subtenente veterano do Exército Brasileiro, trabalhador espírita, expositor e estudioso da doutrina espírita. Nascido em um lar espírita, conheceu o espiritismo em 1990, passando a dedicar-se ao estudo e à vivência dos ensinamentos de Jesus à luz das obras de Allan Kardec. Entre 1993 e 1995, assumiu a coordenação dos trabalhos da Juventude Espírita André Luiz, contribuindo para a formação e o desenvolvimento de jovens no movimento espírita. Em 2009, colaborou na implantação da Oficina de Sentimentos da União Espírita André Luiz, iniciativa voltada ao autoconhecimento e à educação dos sentimentos sob a ótica espírita. Atualmente, exerce a função de diretor do Instituto de Educação da União Espírita André Luiz, responsável pelo direcionamento e pela manutenção dos cursos espíritas daquela casa, bem como pelas ações de comunicação e de publicidade da instituição. Propondo reflexões sobre o poder transformador do perdão na conquista da paz interior, no fortalecimento das relações humanas e na construção de uma sociedade mais fraterna, convido Vital Arguello para a palestra O Perdão como Caminho para a Libertação Pessoal e a Paz. Boa tarde. Ué, cadê vocês? Boa tarde. Agora sim, começaram a chegar. Quero agradecer, a oportunidade de estar aqui, toda a equipe do Núcleo Assistencial Ramatiz, ao Alessandro Perim, é o homem de uma figurinha só. Alessandro, um grande amigo. Quando ele me convidou, falei, vocês têm certeza? Eu tenho, é você. Então tá bom, eu aceito. Muito bem. Passados uns dias, ele me mandou o tema. Eu falei, pronto. Agora não tem mais volta. Perdão como caminho para a paz. Perdão como um caminho para libertação pessoal e a paz. Falei, a palestra já está aqui, já. O perdão é o caminho para a libertação e a paz, Então, falei, bom, vou conversar com o meu mentor espiritual a respeito. O que eu posso fazer? E aí, meu amigo espiritual falou assim, olha, você não deve levar uma palestra. Você tem que levar uma outra coisa. Você tem que levar uma outra coisa. Eu falei, mas o quê, gente? Quando você começou a Oficina de Sentimentos, lá em 2009, Oficina de Sentimentos é um trabalho que nós realizamos na Casa André Luiz desde 2009. É um trabalho muito parecido com o CVV, só que ele não tem toda a estrutura que o CVV tem. Apenas uma reunião de amigos onde nós falamos dos nossos sentimentos, desabafamos, contamos as nossas histórias, depois nos abraçamos e vamos embora. E ao longo desses anos a gente experimentou muita coisa lá. A gente já experimentou, a gente já viu muita coisa na oficina, E eu tenho uma gratidão muito grande de ter encontrado a Abadia aqui, que participou daquele primeiro grupo de oficina. A Abadia estava lá com a gente, ajudando, nos apoiando, naquela época. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, a gente aprendeu muito. Tá bom? Como é que eu entro aqui na minha apresentação? Aqui? Só fechar aqui? Só fechar? Encerrar aqui? Ah, tá bom. É porque eu e o Alessandro, a gente trabalha na mesma área, Ele no Ramatiz e eu lá no André Luiz, Vital, Oi. Vai na área de trabalho. Área de trabalho? Fecha aqui, Clica em ESC primeiro. Fechei. Área de trabalho, você vai ver que vai ter uma pasta aí, 11º Encontro Espírita pela Paz. Tá. Clica, vai ter um Vital. Aqui. Clica tá nele. Certo aí, Quem aí sabe faz ao vivo. Clica 2 vezes nesse documento de PowerPoint. Vital ok aqui,
Isso, e seja bem-vindo ao mundo. Seja bem-vindo ao mundo. Bom, vamos lá. Perdão. Documento de PowerPoint, meu irmão. É isso? Não, não foi, não. Aqui, ó, tô com ele aberto aqui. Aqui. Me ajude. Só um minutinho que já está indo aí. Já está indo? Aqui, não, será? Isso tudo é ensaiado, tá, gente? Tá? Isso tudo foi ensaiado. Isso aqui faz parte do nosso trabalho de hoje. Na realidade, a gente está realizando uma baita de uma oficina. Ok. Mas já está no 2. Aqui, ó. Pronto. Então, o perdão é um caminho para a libertação pessoal e a paz. Então, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Eu quero propor uma coisa diferente. Eu quero propor uma vivência de oficina com vocês. Tá bom? Para a gente poder ir para o final deste evento e voltar para nossas casas um pouco diferente do que quando nós chegamos. Então, eu vou desafiar vocês. Vocês aceitam alguns desafios? Sim ou não? Sim ou não? Eu não senti firmeza. Sim ou não? Ok, vamos lá então. O primeiro desafio é esse aqui, ó. Acordar a criança interior que tem em vocês. Então, aqui, ó. Vamos lá. Pode abaixar a luz. Gostaria de convidar você para uma breve viagem. Feche suavemente os olhos. Respire. Perceba o ar entrando, o ar saindo. E permita-se estar completamente aqui. Agora imagine que você está caminhando por um caminho iluminado. Um lugar tranquilo, seguro, familiar. À medida que caminha, você percebe alguém se aproximando. Alguém muito especial. Alguém que conhece você profundamente. Quando essa pessoa chega mais perto, você percebe quem é. É você. Mas não o você de hoje. É a criança que um dia você foi. Observe o seu sorriso, observe o seu olhar, sua leveza, sua curiosidade diante da vida. Observe como ela ainda existe, talvez silenciosa, talvez esquecida em algum lugar do tempo, mas ainda viva. Aproxime-se dessa criança, segura a sua mão e diga a ela em pensamento: que bom te encontrar novamente. Permita-se sentir essa presença, essa alegria simples, essa capacidade de sonhar, essa vontade de viver. Respire profundamente e perceba que essa criança continua dentro de você. Ela nunca foi embora. Ela apenas esperava que você voltasse a olhar para ela. Guarde essa sensação em seu coração e leve-a com você durante toda a nossa caminhada dessa tarde. Porque ela ainda tem algo muito importante para te ensinar. A criança está aí? Sim ou não? Eu quero ver. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se ilumina, trazendo alegria para você, para mim também. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, tenho certeza, sua vida é uma beleza. Se és feliz, quero te ver bater as mãos.
Se és feliz, quero te ver bater os pés. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Se és feliz, tenho certeza, sua vida é uma beleza. Se és feliz, quero te ver bater as mãos, bater os pés. Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Se és feliz, tenho certeza, sua vida é uma beleza. Se és feliz, quero te ver bater as mãos, bater os pés, a gargalhar. Se és feliz, quero te ouvir dizer Jesus. Se és feliz, quero te ouvir dizer Jesus. Se és feliz, tenho certeza, sua vida é uma beleza. Se és feliz, quero te ver bater as mãos, bater os pés, a gargalhar. Fazer atim? Não falei atim, né? Fazer atim! Atim! Dizer Jesus, Jesus! Aê! Pois é, meus amigos. Então, hoje, a gente não vai ter uma palestra, a gente vai ter uma pequena experiência. Uma pequena experiência. Então, nós acordamos a criança, porque a gente precisa muito dessa criança. Porque a gente vai falar sobre mágoa. Nós vamos falar sobre dor, sobre ofensa. Então, essa criança tem que estar aí, porque é ela que vai nos levar, tá bom? Então, eu vou pedir para você sentar aí confortavelmente, fica bem. Aqueles que assim desejarem podem fechar os olhos, apenas respire. Perceba o ar entrando, perceba o ar saindo de você. Não existe nada para fazer agora, não existe nada para fazer. Não existe nada para resolver. Apenas esteja aqui. Observe o som ao seu redor, sem julgá-lo, sem tentar afastá-lo. Apenas perceba. Observe também os sons dentro de você. Os pensamentos, as lembranças, as preocupações. Talvez elas apareçam, talvez não. Tá tudo bem. Você não precisa lutar contra eles. Imagine que seus pensamentos são como nuvens passando pelo céu. Você não precisa segurá-las. Você não precisa segui-las. Basta observar e passar. Agora traga a sua atenção para a respiração. Somente a sua respiração. O ar entra, o ar sai. Perceba seu corpo apoiado na cadeira. Perceba seus pés tocando o chão. Perceba que nesse exato momento você está seguro, você está aqui. E este momento é suficiente. Por alguns instantes, permita-se descansar. Sem passado, sem futuro, sem cobrança, sem expectativa, apenas a presença. Apenas consciência. Apenas este instante. Respire profundamente. Perceba que quando estamos verdadeiramente presentes, algo muda. O coração desacelera. A mente se aquieta. E começamos a enxergar com mais clareza aquilo que carregamos dentro de nós. Permaneça alguns instantes nessa sensação. Agora, suavemente, mantenha a sua presença.
porque é a partir dela que vamos iniciar a nossa reflexão sobre a mágoa, perdão e a paz. Respire profundamente. Quando desejar, pode abrir os olhos. Presença. A mágoa vive no passado, tá? Mas a libertação acontece no momento presente. Então, após esse momento, né, de presença, podemos abrir os olhos, mexer as mãos e ficar presente, porque nós vamos precisar da presença de todos vocês, tá bom? Pessoal, falar sobre esse assunto é quase que, nos dias de hoje, muita gente tem falado sobre isso, né? A gente tem observado grandes movimentos na internet, movimentos nas religiões de massa, na grande mídia, falando sobre esse assunto. Mas o que a gente vai trazer aqui é um pouco do que o Espiritismo traz, o que os espíritos amigos nos ofereceram como recursos para que a gente pudesse, então, alcançar a paz e vencer os nossos limites, né? Então, para começar, a mágoa, ela nos endurece. Vocês concordam? Alguém já ficou magoado aqui? Alguém já enfrentou essa dor? Os que não mexem a cabeça são os que mais passaram, tá? Porque a mágoa endurece. É isso, a mágoa endurece. Então, uma coisa assim que a gente já pode abrir um campo de reflexão, que ela não se trata de esquecer, mas de aprender e libertar e seguir em frente. Tá? Mas aí a gente precisa fazer uma pergunta. Por que a gente sofre? O Espiritismo já respondeu. A razão dos nossos sofrimentos. Nós sofremos, segundo o Espírito Verdade, né, lá no Livro dos Espíritos, no livro 3, é que ele diz, nós sofremos porque nos afastamos da lei de Deus. Nós nos afastamos da lei de Deus. Nós fomos criados por Deus e viemos para experiências nos mundos físicos. E a partir dessas experiências acontece um fenômeno, que é quando o ser se torna o ser individual, que é a rebeldia. Nós ficamos rebeldes. Ficamos rebeldes. Não aceitamos a lei de Deus. A gente entra em guerra com Deus. Né? Então, eles nos deram essas respostas. Né? Mas tem uma coisa que é importante relatar, que o sofrimento não é um castigo. Nós nos rebelamos contra Deus, mas Deus não nos castiga. Ele apenas nos deixa sujeito ao resultado das nossas escolhas. Tá? Então, Deus é justo, é bom, as suas leis são perfeitas, tá? E elas visam sempre o nosso progresso, mesmo que a gente não aceite. Aí eu estou vendo aqui as perguntas surgindo na cabeça de vocês. Olha, mas como assim, Vital? Eu sempre aceitei Deus, sempre fui temente a Deus, sempre amei a Deus, sempre fiz né? Quando eu era católico, eu segui os 10 mandamentos. Não, você tá louco. Tá louco, meu irmão, não compensa. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Ó. De qual lei a gente se afasta? O Espiritismo revelou que a lei de Deus possui várias, vamos dizer aqui, vários tópicos. Tá? Desses tópicos da lei de Deus, nós vamos citar algumas apenas, não vou citar todas, apenas algumas. Então ele fala, toda mágoa é sinal de que em algum momento nós nos desconectamos da lei divina. Em algum momento. Tá? Mas qual delas foi esquecida? Reconhecer isso é o primeiro passo. Tá? Reconhecer é o primeiro passo. E aí, vou falar da lei de amor, que é a lei de amor, justiça e caridade. Né? Ela é a base das leis divinas.
Amar é compreender, é respeitar, é desejar o bem do outro. Desejar o bem do outro. Mas como é que é desejar o bem do outro se eu estou magoado por ele? Pois é. É muito comum, a gente vai ver as outras leis aqui, é muito comum isso, né? A pessoa entra numa relação e, por alguma razão, essa relação não prospera, vem a frustração, né? E aí a pessoa culpa o outro, faz de tudo contra o outro, xinga o outro e quer que o outro se ferre, né? Estou mentindo? É a realidade. Então, quando alguém nos fere, é porque ainda não compreendemos essa lei na plenitude. Porque quando a gente está realmente conectado com a lei de amor, as ofensas não te atingem. Porque você reconhece o limite do outro, você ama ele está no limite dele, é assim que ele vai reagir. Quando você amorosamente disser não. O amor tem mais não do que sim, viu? Uma outra lei, é que ainda, né, desse contexto de justiça, lei amor, justiça e caridade, né, ela ensina também que cada ação gera uma consequência, tá? Então isso é a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus é perfeita. Tá? Só que a gente não aceita. A gente não aceita. Muitas vezes, nós não aceitamos, por exemplo, a situação social que a gente está colocado. Então, a pessoa tem dificuldade de aceitar que ela é pobre. Ou, às vezes, ela tem dificuldade de aceitar, por exemplo, que o tempo está passando. O tempo está passando. Gente, nós temos dificuldade de aceitar. Assim, nossa, eu tô velho, eu olho no espelho, meu Deus do céu, meu cabelo embranqueceu, cara. Que loucura, né? Ou caiu, né? E aí, a pessoa, não, eu preciso mudar isso, vou fazer uma plástica, vou fazer... Então a pessoa começa a lutar contra o tempo, quando na verdade envelhecer é uma bênção. Precisamos envelhecer. Precisamos passar pelo envelhecimento. E hoje, com os recursos da ciência, nós podemos envelhecer bem, com saúde, né? Com saúde, com... Eu frequento, eu vou à academia às 9 horas da manhã. E o que tem de gente idosa pegando um peso, não é brincadeira, gente. Eu fico olhando e falo, nossa senhora. Porque as pessoas estão se conscientizando, gente, que é preciso fortalecer a musculatura do corpo, para que ele tenha equilíbrio. Porque se ele entra em guerra, não, eu estou envelhecendo, acabou. Rebeldia com a lei de Deus, porque o tempo passa para todo mundo. Uma outra rebeldia contra a lei do progresso, né? Tem muita gente rebelde com a lei do progresso, gente. Muita gente. Eu vejo muita gente falar assim, nos anos 80 que era bom. Nos anos 80 era bom. Nossa, era bom. As mulheres ficavam em casa, não trabalhavam. Nos anos 80 a criança era educada pela mãe em casa, que ficava lavando roupa, passando roupa. É isso aí. Mas o tempo passou, o progresso veio, gente. E a pergunta que eu faço para os defensores, né? Como eram tratadas as pessoas neurodivergentes nos anos 80? Pois é. Graças aos avanços científicos, graças ao progresso, hoje o neurodivergente é o neurodivergente. Tem espaço para eles. E tem escolas onde tem lá o profissional que fica com ele, que o acompanha, que o ajuda. Evidentemente que é o progresso, né, gente? Então, as coisas não são perfeitas aqui nesse planeta nosso. Então, a gente tem que relevar, mas há progresso. Se rebelar contra o progresso é uma coisa louca, né? Então, o progresso não é uma corrida, é um caminho pessoal e constante. Liberdade. Isso aqui é complicado. Por quê? A pessoa que está rebelde com a lei de liberdade, ela não aceita a liberdade do outro. Ele não aceita, ele quer controlar o outro. Né? E pior, ele quer delegar a sua felicidade para o outro. Que loucura, né?
Não parece doido isso? Como é que se entrega? Só você pode me fazer feliz, Carlos Dantas. Carlos, só você, Carlos, pode me fazer feliz. Fica comigo, né? Não vá embora, por favor, eu preciso tanto de você. Sem você, o que será da minha vida? Lei de liberdade, ele tem a liberdade de ir embora. Aceita. Uma outra lei que nós facilmente burlamos, a lei de igualdade. Essa aqui é... Porque a lei de igualdade, nós somos iguais perante Deus. Mas perante uns dos outros somos diferentes. Sabia disso? Eu vejo, mas aqui é todo mundo igual. Não, não é todo mundo igual, não. Perante Deus, sim. Perante a paternidade suprema, somos iguais. Mas na vida de relação, não. Somos diferentes. O Kardec, inclusive, separou os espíritos, né, em classes, né? Colocou lá as classes evolutivas dos espíritos. Então, nós somos diferentes e somos divergentes. Isso está tranquilo. Isso é natural. Tá? Então, quando acolhemos as diferenças com amor, construímos um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. Quando a gente olha para o outro, entende o outro, e busca entender o outro, estar ao lado do outro. Né? E diante de todos esses hábitos que nós gradativamente vamos guardando, o mundo passa hoje por uma epidemia silenciosa, meus irmãos. O mundo está magoado. O mundo está magoado. Veja, eu trouxe alguns dados aqui do Instituto Gallup, World Poll 2023. Né? Essa pesquisa aqui foi realizada, né, em 2023, e eles chegaram à seguinte conclusão, que 23% dos adultos nessa pesquisa, né, perguntaram para os adultos, né, o que eles sentiam, sentimentos divergentes, dores morais, dores emocionais. E aí 23% dos adultos disseram sentir raiva no dia anterior à pesquisa. Muita gente, tá? Essa pesquisa foi feita em vários países. 1 em 4 pessoas afirmaram ter passado por situações em que se sentiram profundamente feridas. Uma situação que faz você ficar profundamente ferido. Existem situações assim. Existem. Tá? Existem. O pessoal que está na internet, que está nos acompanhando aí, eu sei que vocês estão pensando. É isso que vocês pensaram. Não preciso falar, não. Existem situações que nós vivenciamos e que nos provocam muita dor. Tá? Bom, 45% relatam que o estresse e as preocupações interferem diretamente na sua qualidade de vida. Tá? Então, carregar mágoa não é apenas uma escolha emocional, é afastar-se da própria felicidade. Mas veja, a felicidade, os espíritos nos deram uma explicação. O que é felicidade? Kardec perguntou, em um livro dos espíritos, perguntou, o que é felicidade? E os espíritos disseram com muita clareza, a posse do necessário e a consciência tranquila. E aí tem gente que acha que a posse do necessário é voto de pobreza, né? Não. A posse do necessário está diretamente relacionada ao que você veio fazer. O que você veio fazer? É ser médico? Qual é a posse do necessário para um bom médico exercer a sua profissão? Um aviador. Então isso é relativo ao que você tem que fazer. Mas a consciência tranquila é um ponto universal. Porque alcançar o estado de consciência tranquila é preciso um caminho, é preciso envelhecer, é preciso amadurecer, é preciso crescer para alcançar esse estado de paz emocional, de paz consciencial. E aí, eu vou passar para vocês um pequeno processo para se chegar ao perdão. Tá? Vamos lá. O perdão, pessoal, ele é um processo, tá? Ele não acontece do dia para a noite. Presta muita atenção agora. Se quiser anotar, se quiser tirar foto, quiser escrever, presta muita atenção. Tá? Então, ele não acontece de uma hora para outra.
Perdão não é uma coisa assim, automática, não. É um processo. Nas minhas pesquisas aqui, nos meus estudos, eu arrisco a dizer que o perdão é o processo evolutivo. Que quem realiza o perdão chega no final melhor. Vou repetir. O perdão é o processo evolutivo. Vocês ouvem, a gente ouve muito isso na Casa Espírita, né? Nos cursos, no ESD, noções básicas, né? Olha, existe o processo evolutivo, existe isso, tal, aquela coisa toda. Os espíritos evoluem, mas tem um processo evolutivo. Afinal de contas, o que é o processo evolutivo? O processo evolutivo é o amadurecimento. Um processo muito parecido com o perdão. Arrisco dizer que é o próprio perdão. Bom, passo 1. Você tem que ter uma visão correta do que é o perdão. Se você não tiver uma visão correta do que é o perdão, o que vai acontecer? Você vai ficar rodando. Né? Antigamente as pessoas falavam, não, você tem que esquecer. Eu não consigo esquecer. Pessoal, o perdão não tem a ver com a memória. A memória é um centro aqui do nosso cérebro que ele guarda tudo. Está guardado lá. Tudo que você viveu, tudo que você experienciou, as brigas com a sua mãe, está tudo guardado. As discussões com seu pai, está tudo lá. Está tudo gravado. Tá? A discussão com seu chefe, quando ele te mandou embora e você, né? Espírita é gente, tá? Espírita é gente, tá, pessoal? Espírita é gente, também fica bravo, também fica nervoso, também fica com raiva. Isso é do ser humano. Espírita é gente. Então, o primeiro passo é ter uma visão correta. Então, o perdão é um processo de cura interior que transforma a dor da ofensa em liberdade emocional. Você pegar essa dor que você está sentindo aí e transforma ela em liberdade emocional. Sair disso, sair desse clima, sair desse ressentimento, dessa roda. E você acorda pensando, né? A gente acorda pensando, dorme pensando, à noite sonha. Né? Os espíritos já disseram que a gente sai do corpo e vai lá brigar com o adversário. Né? Você acha que, né? Aí você acorda cansado. Aí você fala, nossa, parece que eu levei uma surra. É. A irmã Stufo tem uma história que ela conta, né, que tinham duas pessoas, uma no Brasil e outra na China. China, do outro lado, né? E eles tinham uma relação obsessiva. Então, quando um dormia do outro lado do mundo, saía do corpo e vinha obsidiar a pessoa aqui, no Brasil. E aí, à noite, no Brasil, dia na China. A pessoa despertava, nossa, parece que eu caí na porrada com alguém e tal. Lá no idioma deles, né? E o brasileiro ia dormir e ia obsidiar o outro. Obsessão complexa. Encarnado para encarnado. À distância. Por quê? Sentimentos feridos. Bom, aí eu vou enumerar o segundo passo. Compreender a reação. Frustramos os nossos interesses. Veja, por trás da ofensa, sempre tem um interesse pessoal ferido. Só que a gente não tem coragem de olhar, tá? Por trás das ofensas, sempre há um interesse pessoal ferido. Mas é difícil perceber às vezes, porque a gente falou muito, né, durante o encontro sobre autoconhecimento. Mas veja, o processo da reforma íntima, segundo a irmã Stufo, se dá em 3 etapas: o autoconhecimento, o autoenfrentamento e o autoamor. São 3 etapas. Muita gente não chega no autoenfrentamento e nem começa o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento, eu pergunto para você, o que você gosta de comer? O que você mais gosta de comer? Responda. O que você mais... Já respondeu, né? E o que você não gosta de comer? O autoconhecimento é isso. Você saber coisas sobre você, seu temperamento, seu jeito de ser, sua visão de mundo. Você tem que saber sobre você. E aí vai perceber dentro de você o que está tirando a sua paz. Isso é reconhecimento, isso é autoenfrentamento.
E o autoenfrentamento é assim, ó, eu lembro de uma oficina, a pessoa falou assim, olha, eu tenho muita raiva, não sei o que fazer. Eu falei assim, olha, o que você já estudou sobre a raiva? Não, nada. Qual livro que você comprou que fala sobre raiva e foi estudar? Não, nenhum. Então tá aí um começo. Vai ler sobre esse assunto. Vai buscar informação. Porque a informação ela vai te abastecer de recursos para realizar um autoenfrentamento. Agora, se você, ao realizar o autoenfrentamento, não chegar no perdão, você cria um sistema de neurose. Você volta para o começo. E aí você entra no estado de culpa permanente. É um estado muito parecido com uma inaceitação da realidade constante. E aí você fica ranzinza, fica chato, né? Fica ali. Bom, quando migra para o auto-perdão, você abre um campo de auto-amor. Só que muita gente tem falado de auto-amor de uma forma errada. O auto-amor não é o começo, é o final da jornada. Quando o auto-amor está no começo da jornada, isso é egoísmo puro. Que a pessoa fala assim, eu vou sair desse grupo porque eu me priorizo. Porque aconteceu tal coisa lá no grupo. Me tiraram do grupo. Não me coloque nunca mais no grupo. Postaram uma figurinha que eu não gostei no grupo. É bem assim, é como eu falo, né? A gente precisa ter essa coragem de fazer esse trabalho, né? De auto-enfrentar-se, de reconhecer, de perceber qual foi o sentimento que foi tocado nesse processo. Se você não reconhecer, não acontece o perdão. Ok? Posso passar para o próximo? Vamos lá. Renovar atitudes. Bom, agora já que eu sei o que é, eu já sei que eu estou aqui numa uma necessidade, sabe, de aprovação. Preciso ser aprovado, gente. Só que isso não é assim, não é tão. É uma coisa quase que inconsciente, né? Eu vou confessar para vocês aqui publicamente que eu sou uma pessoa que sempre tive muita necessidade de aprovação. Sou caçula, tenho 5 irmãos na minha frente. Então, para chegar até o meu pai e chamar a atenção dele, eu tinha que passar por 5. Né? E sempre carreguei essa necessidade, sabe, de aprovação. Pessoas com necessidade de aprovação costumam se melindrar facinho. Porque se ele não for aprovado, né, Adão? Eu preciso que o presidente do centro aprove as minhas ideias. Mas aí o presidente do centro está lá e fala, olha, veja, vamos mais devagar. Vou sair desse centro, esse centro é fraco. Vou procurar um centro forte, que é muito fraco. Eu fui falar com o presidente, porque a gente precisa revolucionar isso aqui. Aí o presidente, olha, meu irmão, vamos com calma, vamos devagar. Né? Não é assim? Pois bem. Então, a renovação de atitudes, ela passa pela coragem de olhar para esse assunto, né, que a psicologia junguiana chama de sombra. Olhar para a sua sombra, mas olhar com amor. Olhar para ela com amor. Tá certo? Bom, a partir daí, nós vamos então entrar no passo 4. O passo 4 é muito simples. Só que não. Habilitar novos comportamentos. Como nós somos rotineiros, né, gente? A gente gosta de uma rotina. A rotina nos deixa seguro, né? Você vai para o centro sempre pelo mesmo caminho. Tá certo? Não é isso? Bota lá no GPS e vai ali no mesmo caminho. Né? Isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. A gente procura os caminhos que a gente já conhece. Então, nós criamos a rotina e ficamos aprisionados na rotina. Habilitar novos comportamentos é quebrar isso aí. Olha, pega um caminho diferente. Vou dar uma dica. Próxima vez que você for no centro, não vai de carro, não. Vai de ônibus. Pega o ônibus. Por que esse susto, gente? Próxima vez que você for ao centro, vai de ônibus. E você vai voltar para casa com tanta coisa para contar.
coisas diferentes. Porque para ir para o centro espírita de ônibus, você vai ter que sair mais cedo, né? Em Campo Grande, pelo menos 1 hora ou 2 para poder chegar no horário. Mas não pode chegar atrasado, né? Porque o centro é disciplinado, então a gente tem que ter horário. Habilitar novos comportamentos, gente, é estabelecer um novo acordo de convivência. Se a sua relação ficou intoxicada por algum aspecto seu, que agora você está renovando, você tem que, se essa relação for continuar, tem que ter novas regras. Ora, agora vou chegar a 10. Não chegue depois das 10, por favor. Né? Tudo bem, acordo, está acordado. E seja fiel ao seu acordo. Vou ler um livro sobre reforma íntima. Leia o livro até o fim. Leia, reflita. Busque informação. Isso é um novo acordo, mas tem que ser fiel a ele. Porque se você começa e logo para, logo desiste, você está num processo de procrastinação, né? Está deixando para depois. O deixar para depois vai diretamente na lei de progresso. As coisas vão passar, o progresso vai vir, quando você vê, já foi, acabou. Encarnação passa rápido, gente. Passa muito rápido. Uma encarnação, né? Ó, quando você vê, já foi. Né, Abadia? A gente conversava lá, né, Abadia? Lá em 2009, né? Fui conversar com ela agora, ela falou para mim, Vital, eu tô com o netinho. Que coisa boa, que coisa legal. Isso é progresso, as coisas vão acontecer. Agora deixar para depois, o tempo vai passar e quando você vê, acabou, pessoal. É bem isso. Então, habilite novos comportamentos. Busque um novo comportamento. Tá? Tem muita gente buscando atalho, né? Para emagrecer. Tem um negocinho que o pessoal está usando aí, assim, ó, que o cara pega e aplica assim, né? Não sei. Não faço julgamento de ninguém. Tá? Mas é preciso mudar o comportamento, precisa mudar a sua dieta, precisa cuidar da sua dieta. Porque senão, depois que passar o tratamento, o que vai acontecer? O efeito, né? Que a gente chama, né, de sanfona, é isso? O que tem de gente acordando 5 horas da manhã para ir treinar não é brincadeira. Vai, não precisa ir para academia, você tem praças, tem lugares para você preparar o seu corpo. Faça um acordo com você mesmo e tenha força. Tá? É isso. Eu costumo dizer que hoje o espiritismo está muito terapêutico, está muito fofo, né? Só que o espiritismo é uma doutrina que nos convida à transformação, à mudança, a ter coragem, sabe? E enfrentar a realidade, enfrentar o frio. Nossa, esfria, o centro esvazia. Ontem mesmo, estava lá no centro espírita, né? Aí, nossa, veio poucas pessoas hoje, né? Tal, esse frio aí. Chove, aí, caramba, uma chuva. Pessoal, nós precisamos resgatar esse soldado do Cristo, sabe? Faça chuva, você vai. Faça chuva, faça sol. É um compromisso que você tem. Aqui, ó. Ser fiel a esse acordo. Tá? Porque não tem pacificação de alma, eu vou ser sincero com vocês. Não há pacificação da alma sendo frouxo. Não tem. Não tem. Tem que ter força. E veja, há muitas pessoas fortes, né? Aqui nesse salão, bastante gente forte. Vocês estão aqui aguentando a gente? Muito fortes. Bom, habilitou um novo comportamento, olhou o assunto, percebeu o que você está vendo, o que você está resolvendo. Vou dar um exemplo particular, meu. Quando eu descobri que eu era uma pessoa muito sensível e necessitava tanto da aprovação alheia, né? Tem uma coisa que pessoas que são assim, quando eles se tornam pais, eles tendem a precisar da aprovação dos filhos. Sabia? Aí você não quer magoar seu filho. Não quer frustrar o menino. Porque ele vai ficar de cara virada com você.
E aí você se sente mal. E se sente, pessoal. Porque se isso ainda não está tratado, e eu vou dizer mais, alguns casos precisam ir para terapia. Vai para terapia, cara. Vai lá, vai. Chega lá, olha, eu sou uma pessoa. Vai chegar um tempo no centro espírita que nós vamos ter um trabalho que é feito no mundo espiritual chamado Tribuna da Humildade, Adão. Olha a ideia, Tribuna da Humildade. A pessoa chega e fala assim, ó, meu nome é Vital, tenho 50 anos e eu sou arrogante. A arrogância na minha vida começou quando eu tinha tantos anos, assim. E aí ele vai expor a sua dor, vai expor como ele superou a sua arrogância. Eu andava por aí como se eu tivesse um rei na barriga. E agora, depois de trabalhar, hoje eu vejo que não é por aí. Né? Vai chegar esse dia. Vamos ter isso. Feito tudo isso, gente, aí nós vamos entrar num outro ponto muito importante, que é encontrar a gratidão real. Não é essa aqui não, ó. Tá lá nos grupos de WhatsApp, assim, ó. A pessoa fala, bom dia. A pessoa fala, vai ter trabalho no centro hoje. A pessoa fala, vai esfriar. Né? A pessoa chega e já fala, gratidão. Não falei nada. Gratidão real é outra coisa. A gratidão real, ela só se dá quando você reconhece o valor da experiência vivida. É quando você aprende com os resultados. E isso que transforma crescimento em saber, em sabedoria. Tá? Os espíritos mais evoluídos, eles são pessoas que já passaram por situações que nós passamos. Tá? Eles já foram pais, já foram avós. Eles são mais experientes. E aí eles nos olham assim e falam, nossa, eu fazia igual. Mas hoje eu não faço mais. E eles nos dão conselhos. Mas veja, os espíritos mais evoluídos, eles nos dão conselhos, mas nos entregam a liberdade de escolha. Olha, vai lá e faz. Quer fazer? Faz. Né? Você sabe que está errado. Mas quer fazer? Quer atender esse telefone? Você sabe onde vai te levar, né? Né? Atende, vai lá. Tá bom, pessoal? Então, os bons espíritos, eles nos deixam a liberdade de escolha. E falando sobre gratidão, é preciso ressaltar que isso é uma conquista. Gratidão é uma conquista. Ela não pode ser tratada meramente como uma expressão a ser dita a todo momento. Porque você não está vibrando a gratidão. Você está sendo só socialmente aceito. Você está só num ritual. Tá? Então, quando nós falarmos de gratidão, a gente precisa ter por que sou grato. Ter isso com muita clareza. Por que eu sou grato? Porque se eu não for realmente grato, eu posso dizer só muito obrigado. Olha, obrigado, muito obrigado, valeu. Né? É só ser educado, porque gratidão é uma experiência, é o resultado de uma experiência. Você olha para aquele divórcio, sou grato por tudo que eu passei lá, porque hoje eu sou uma pessoa melhor, sei fazer escolhas melhores. Os sinais estavam todos lá, mas o interesse pessoal que me cegou está tratado, então não vou reabilitar esse sofrimento. Não vou reabilitar esse ciclo de sofrimento. Que essa empresa que acabou, que eu consiga olhar para aquela experiência e entender. Não culpar, mas entender. Reconciliar-se comigo mesmo. Habilitar novos hábitos, novos processos de vida. E aí sim, a gratidão. Aí ela vem, e vem naturalmente, tá? Vem naturalmente. Tem gente que acha que sentir gratidão é sentir um êxtase. Não, sentir nada.
Gratidão é muito parecido com o que vocês sentiram na nossa abertura, tá? É o estado de presença. Só. Você vai olhar para o passado e não vai sentir dor. Vai olhar para o futuro, também não vai sentir dor. Né? São 3 peças que a nossa mente nos causa, tá, pessoal? A do presente, a do passado, quando ficamos presos ao passado, tá? A do futuro, que é quando nós ficamos sofrendo com o que está por vir, com medo do que está por vir, e geralmente associada ao que aconteceu no passado, então ficamos à deriva. E uma terceira peça, que quase ninguém fala, que é de local, de espaço. A nossa mente está, o seu corpo está aqui, mas sua cabeça está lá na... É o que o meu amigo Vitor falou, né? A gente está aqui fisicamente, mas a nossa mente está em outro planeta, está em outro lugar, está dispersa. Tá certo? Então, o estado de presença provavelmente seja a gratidão. Ok? Tudo bem? Até aqui? Vamos fazer a gratidão acontecer? Bom, tem uma linha da psicologia. Oi. Tá, já estou encerrando. Eu preciso dizer para vocês aqui, ó. Tá? Nós vamos, então, agora seguir para o nosso encerramento. Ok? É impressão minha ou o tempo passou? Foi rápido? Eu vou pedir, então, aqui, mais uma vez, a atenção de vocês. Nós abrimos com a criança interior. Nós fomos para o momento presente. E agora nós vamos encerrar. Perceba a sua respiração, mais uma vez. Não tente modificá-la. Sinta o ar entrando, o ar saindo. Cada inspiração, permita que o seu corpo fique um pouco mais leve. Relaxe os ombros, relaxe o rosto, relaxe as mãos. Não há nada para fazer agora. Não há lugar algum para onde ir. Existe apenas esse momento. Imagine que você está à margem de um lago muito tranquilo. O sol se aproxima no horizonte. A água está calma. Uma brisa suave toca o seu rosto. À sua frente há uma pequena jangada de madeira. Simples, segura, silenciosa. Observe essa jangada. Madeira rústica, poderosa. Ela veio para ajudá-lo a deixar partir aquilo que já não precisa, aquilo que você não precisa continuar carregando. Bem do seu lado, existe uma pedra. Apenas uma pedra. Não é necessário pensar em muitas coisas. Escolha apenas uma pedra. Talvez ela represente uma mágoa, uma decepção, uma expectativa não correspondida, uma dor que o tempo ainda não conseguiu apagar. E você sabe qual é. Segura essa pedra. Observa seu peso. Há quanto tempo você carrega essa pedra, hein? Quanto espaço ela ocupou em seus pensamentos, em suas emoções, em sua vida? Respire profundamente e perceba algo importante. Talvez parte dessa dor tenha nascido de uma expectativa. Da expectativa de ser compreendido,
da expectativa de ser reconhecido, da expectativa de que alguém fosse diferente do que foi, da expectativa de que a vida seguisse outro caminho, permita-se ouvir. Eu sou eu. Você é você. Eu não estou nesse mundo para corresponder às suas expectativas. E você não está nesse mundo para corresponder às minhas expectativas. Se nos encontrarmos, será lindo. Se não, não há o que fazer. Ainda assim, a vida continua. Agora respire, tenha coragem. E quando estiver pronto, coloque essa pedra sobre a jangada. Ao fazer isso, você não está negando a sua história. Não está dizendo que não doeu, porque doeu. Não está dizendo que foi fácil. Está apenas escolhendo não carregar mais esse peso dessa maneira. Coloque a pedra sobre a jangada. Agora, suavemente, empurre essa jangada para a água. Observe-a afastando-se lentamente. Sem esforço, a água conduz. O vento acompanha. E a cada metro de distância, algo dentro de você se torna mais leve. A jangada segue cada vez mais distante, até transformar-se em um pequeno ponto no horizonte e desaparecer. Existe serenidade agora. E à medida que você se aproxima, permaneça por alguns instantes olhando o horizonte. Respire. Perceba o espaço que ficou. Vire-se. Comece a caminhar. Perceba à sua frente um caminho diferente. É o caminho que te conduz para casa. Comece a caminhar sem pressa. Sinta a leveza dos passos. Sinta a paz de quem deixou um peso para trás. Ao longe, existe uma luz. Existe acolhimento. Existe serenidade. E à medida que você se aproxima, percebe que essa casa não é um lugar. Essa casa é você. É a sua paz. É a sua consciência. É a sua melhor versão. É a criança que sempre viveu dentro do seu coração. Aquela que ainda sabe sorrir, e ainda sabe confiar, e ainda sabe recomeçar. Aproxime-se. Entre nessa casa. Você está em casa novamente. Respira profundamente. E permaneça por alguns instantes nessa sensação. De paz, de liberdade, de reconciliação, de retorno. Porque às vezes perdoar não é apenas deixar algo para trás. Perdoar é encontrar caminho de volta para casa. Porque mudam as estações, nada fica. Eu sei que alguma coisa aconteceu aqui nessa tarde. Eu sei. Alguma coisa mudou. E mesmo com os motivos que a gente dá para deixar as coisas como estão, a vida segue. A vida segue para frente. É para lá que nós estamos indo. Para o horizonte onde há paz, onde há confiança, onde há energia, onde há alegria de viver, onde há prosperidade, saúde, amor. É para lá que estamos indo, para a nossa casa, a casa de onde nós saímos, que é a casa do Pai Celeste. E que possamos, meus irmãos, levar para nossos lares a lembrança deste encontro que falou de paz. Você que está na internet nos acompanhando, saiba que agora estamos indo de volta para casa.
porque é lá que a gente merece estar. Muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima.